Tá bom, boa tarde a todos. Obrigado aos organizadores do evento por me permitir participar deste encontro. Obrigado a todos os que estão assistindo esta palestra. Bom, eu hoje vou falar sobre um problema elíptico convexo côncavo com parâmetro na condição de fronteira. A palestra vai estar dividida em 5 partes. Primeiro, a introdução do problema, depois uma motivação do problema, o resultado principal, e um esboço da prova do resultado principal. E, finalmente, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa de meu doutorado. Tá? Então, o problema que eu vou apresentar para vocês é o seguinte: a gente no ômega vai considerar a equação Laplaciano de U igual a P mais igual a Q. Aqui sujeita a uma condição de fronteira dada por la derivada parcial de U com respeito ao vetor normal nu, igual ao parâmetro lambda U. Então, a gente vai trabalhar sobre um domínio suave de classe C2 alfa do Rn. Aqui o lambda é um parâmetro e os exponentes P e Q eles são côncavo convexo. E isto é, o Q está entre 0 e 1 ou o P maior que 1. Tá, então, esta equação ela é muito estudada quando se considera a condição de Dirichlet na fronteira, ou seja, U igual a zero na fronteira. Então, a gente aqui vai obter soluções, a existência de soluções, não existência de soluções e multiplicidade de soluções. A gente vai usar o método de subsolução e supersolução para encontrar soluções deste problema aqui. Tá? Então, o que vamos entender por uma solução do problema 1? Então, para mim, uma solução do problema 1 vai ser uma função que está no espaço H1 maior ou igual que zero, ela é diferente de zero e que satisfaz esta igualdade aqui para todo val free no espaço H1. Bom, aqui o espaço H1 é o espaço de todas as funções que estão no espaço L2 com derivada fraca em L2. Tá? Então, não coloquei aqui, mas vou falar a definição de subsolução e supersolução. Bom, uma subsolução de este problema é uma função que satisfaz esta equação aqui com o signo menor ou igual e aqui também com o signo menor ou igual, e uma supersolução para este problema é uma função que satisfaz esta equação aqui com o signo maior ou igual e aqui com o signo maior ou igual. Tá? Então, eu trouxe para vocês um exemplo simples de mais ou menos que é o que a gente quer estudar no problema 1. Então, a gente, por exemplo, quer saber para que valores de θ a equação 3x igual a θx tem solução, e no caso afirmativo, quantas soluções esta equação tem. Tá? É uma equação muito simples, que depende deste parâmetro θ aqui. Observe que se o θ é diferente de 3, então a equação 3x igual a θx, ela possui uma única solução x igual a 0. Então, se o θ é igual a 3, então a equação 3x igual a θx possui infinitas soluções x em R. Tá, então, isso é o que a gente quer estudar neste problema, mirar quais são os valores do parâmetro lambda, tá, que o problema tem solução, os valores do parâmetro lambda, tá, que o problema não tem solução, e para que valores o problema tem mais de uma solução. Então, é isso que a gente quer estudar neste problema aqui. Tá? Então, observe que uma característica importante do problema 1 é a presença do parâmetro lambda aqui. O problema desse tipo aparecem de forma natural quando consideramos a imersão do traço de Sobolev H1 em L2. Bom, isto aqui o que significa é que o espaço H1 está contido no espaço L2 e para qualquer função
que tem no espaço H1, aí a norma dessa função no L2, aqui considerando o domínio da fronteira de ômega, vai ser menor ou igual que uma constante pela norma da função U no espaço H1, tá? Então, esses problemas, este tipo de problemas também são estudados quando a gente considera ômega sendo uma variedade riemanniana, com fronteira. Então, esse problema também tem aplicações em geometria, mas eu não vou falar nada sobre isso aqui, não é o objetivo da apresentação. Então, a gente aqui tem o resultado principal sobre o problema 1. Então, vamos a supor que o Q está entre 0 e 1, P maior que 1. Então, existe un lambda estrella mayor que 0, tal que para cualquier lambda menor que lambda estrella, o problema 1 no tiene solución. Para lambda mayor o igual que ese lambda estrella, o problema 1 tiene una solución. Y también no ítem C, a gente encontra un lambda 2 estrella mayor que este lambda estrella aquí, tal que o problema 1 admite una segunda solución para cualquier lambda mayor que ese lambda estrella. Comúnmente, problemas de ese tipo, que tienen una combinación convexa y cóncava, con condición de Dirichlet na frontera, a gente consigue mostrar que a partir de este o lambda estrella existe una segunda solución. Mas aquí, cuando tenemos esa condición na frontera, lambda igual a derivada parcial de u con respecto ao vetor nu igual a lambda u, aqui a gente consigue mostrar segunda solução só a partir de um lambda 2 estrela, tá? Então, eu vou fazer um esboço da demonstração deste resultado. Não vou entrar em detalhe porque o tempo é bastante pouco. Então, vou só mostrar a ideia da prova. Tá, então, para o item A, a gente supor que o problema 1 não tem solução. Então, lembrando daquela definição de solução, a gente obtém esta igualdade, tá? E daí, observe que como Q está entre 0 e 1 e o P maior que 1, então a gente consegue mostrar de que U a la P mais 1 mais U a la Q mais 1 é maior ou igual que U quadrado, tá? Então, aqui, fazendo manipulações algébricas, a gente consegue mostrar esta desigualdade aqui. E observe que este termo aqui é a norma da função U no espaço H1, a norma quadrada da função U no espaço H1, tá? Então, note que, relembrando aquela imersão de Sobolev, do traço de Sobolev, aí a gente consegue mostrar que existe um lambda maior que 0, tal que a norma quadrado dessa função 1, ela vai ser maior ou igual que o lambda por la norma quadrado dessa função 1 no espaço L2. Então, daqui a gente obtém esta estimativa aqui, esta desigualdade. Então, agora, como desta igualdade aqui, a gente obtém que a função 1 ela é diferente de 0 na fronteira. Então, daqui a gente obtém que o lambda é maior ou igual que o lambda grande. Mas isso contradiz que o problema 1 tem solução. Então, assim mostramos o item B, o item A, perdão. Agora vamos passar ao item B. Bom, a gente aqui no item B vai considerar dois problemas. Bom, o problema 2, ele é estudado neste artigo, no artigo 1 que está na referência. E o problema 2 é estudado neste artigo, está na referência também. Então, observe que pelo teorema 1.1 deste mesmo artigo aqui, existe uma função, uma única função uso lambda, a qual é solução deste problema. E também, por o teorema 1 do artigo 2, que está lá na referência, existe B sub lambda, solução do problema 3, deste problema aqui. Então, essa função U sub lambda e B sub lambda, ela satisfaz uma
propriedade bem interessante, mas, em particular, essa solução versus lambda que a gente tem aqui para este problema, ela satisfaz que converge para zero uniformemente quando lambda vai para infinito. Então, desta propriedade, a gente obtém que a função versus lambda, ela é uma subsolução do problema 1. Lembra aquela definição de subsolução que eu falei no início da apresentação? Tá? Então, como vê, sub lambda converge a zero quando lambda vai para infinito, você pode fazer o v sub lambda menor ou igual que 1 aqui para a lambda grande. Tá? Então, você substitui aqui, e aqui você obtém que o laplaciano de b sub lambda igual a 2b sub lambda elevado a la q vai ser menor ou igual que b a la q mais b sub lambda a la p. Tá? Então, a gente obtém que b sub lambda é uma subsolução para o problema 1. E claramente, bom, aqui ela é subsolução quando o lambda é suficientemente grande. Bom, aqui o sub lambda claramente é uma subsolução, é uma supersolução para o problema 1. Tá? Então, desta mesma propriedade dessa função b sub lambda, a gente consegue mostrar também como a função u sub lambda ela é positiva. Então, para lambda grande, a gente consegue esta estimativa aqui, b sub lambda menor ou igual que u sub lambda para lambda grande. Então, a gente tem que, em resumo, que b sub lambda e u sub lambda são subsolução e supersolução para o problema 1 quando lambda é grande. E também tem esta desigualdade aqui para lambda grande. Então, a gente aí usa critério de sub e supersolução e mostra de que o problema 1 tem uma solução que está entre b sub lambda e u sub lambda. Tá? Então, agora, finalmente, a gente considera este termo aqui, o lambda estrela, como sendo o ínfimo do lambda zero, que está no intervalo zero infinito, tá? Que o problema 1 tem solução para todo lambda maior que zero. Então, pelas propriedades de b sub lambda e u sub lambda, a gente consegue mostrar que o lambda estrela está entre zero e infinito. O lambda estrela é maior que zero e é menor que infinito. E também conseguimos mostrar que para qualquer lambda maior que lambda estrela, maior ou igual que lambda estrela, o problema 1 tem solução. Então, disso, temos a demonstração do item B. Agora passamos à demonstração do item C, que é mostrar que existe uma segunda solução, tá? Então, para isso, a ideia da demonstração é definir duas funções expertas e considerar um funcional e encontrar dois pontos críticos desse funcional. Então, primeiramente, a gente considera estas duas funções aqui, expertas, que dependem de u sub lambda. Esse u sub lambda é a solução deste problema, do problema 2. Então, a gente define essa função f de xu como sendo esta expressão aqui, e define a função y como sendo esta função aqui. Tá, e também definimos esta f grande como sendo a integral da f pequena, e definimos essa função y grande como sendo a integral da y pequena. Tá? Então, agora consideramos um funcional j definido desta forma aqui. Então, observe que por argumentos estándar, o funcional j ele é de classe C1 do espaço H1 no R. E, além disso, os pontos críticos de j eles vão ser solução para este problema aqui, tá? Então, observe que qualquer solução deste problema, a gente consegue mostrar de que essa solução está entre 0 e u sub lambda. Então, a ideia é encontrar pontos críticos do funcional j. E a gente consegue pontos críticos do funcional j, aí a gente consegue solução para este problema,
Y cualquier solución para este problema 4 va a estar entre 0 y U sub lambda. Ahora lembre a definición de la función f y la función y. Entonces, observe que si U está entre 0 y U sub lambda grande, la función f vale U a la p. Y si 0 está entre U sub lambda grande, a función y vale igual a U, ¿tá? Entonces, observe que cualquier solución de esta ecuación va a ser solución de la ecuación 1. Lembre de la ecuación 1. ¿Por qué? Porque si es solución de esta ecuación, ella va a estar entre este intervalo, entonces a f va a valer U a la Q y la y va a valer U. ¿Tá? Entonces, la idea de la prueba es encontrar dos puntos críticos para este funcional. Então, o primeiro ponto crítico que a gente encontra, a gente consegue mostrar de que existe um ponto crítico para o funcional J, tá? Que J avaliado nesse ponto crítico, ele vai ser menor que zero. E observe que esse funcional, a gente consegue mostrar de que esse funcional J verifica a condição de Palais-Smith e também esse funcional J tem um mínimo local em U igual a zero. Então, destas duas condições, a gente consegue aplicar o teorema do passo da montanha e encontrar um ponto crítico para esse funcional J, tá? Então, esse ponto crítico, ele vai ser maior que zero, porque J tem um mínimo local estricto em U igual a zero. Então, até aqui, a gente conseguiu dois pontos críticos para o funcional J, tá? Que um deles, avaliado em J, vai ser menor que zero, e o outro, avaliado em J, vai ser maior que zero. Então, a gente tem dois pontos críticos diferentes para o funcional J. E pelo que eu falei antes, qualquer ponto crítico para esse funcional J vai ser solução para o problema 1. Então, a gente assim consegue mostrar de que o problema 1 tem mais de uma solução, tem duas soluções. Então, assim termina a prova do item C. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre minha pesquisa no doutorado. O meu principal objetivo no doutorado é estudar problemas elípticos com condição de fronteira não linear deste tipo aqui, em que o lambda e mu são parâmetros porque são expoentes que estão entre menos 1 e 1. Aqui a função h e h1 são funções que têm crescimento exponencial ou polinomial. Então, a gente está procurando soluções para esta equação aqui, para os valores de P entre menos 1 e 1, e os valores de P entre menos 1 e 1. E aí a gente combina esses valores de P e de Q para tentar encontrar solução deste problema. Então, observe que este problema está, de certo modo, relacionado com o problema 1, que eu falei antes, mas aqui temos a diferença que temos dois parâmetros na frente das potências, e temos uma condição mais geral, tanto na equação como na condição de fronteira. Então, a gente já obtive alguns resultados parciais para os valores que estão entre dp entre 0 e 1 e o q entre menos 1 e 1, e a gente está tentando encontrar soluções para outros valores de p e de q. Tá? Então, finalmente, esta apresentação foi basada neste artigo de Garcia Melián, de Rossi e de Sabino. A gente estudou este artigo, que também é fundamental em nosso trabalho, tá? Então, estas outras duas referências são aqueles problemas que eu falei no item B, para mostrar a existência de solução. Aí, se você estão interessados, eu posso passar esses artigos para vocês, se vocês querem aprofundar neste artigo, aí eu posso passar para vocês. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Se você quiser
aparecer para a gente um pouquinho também. Acho que sua câmera foi desativada. Tá bom. Isso. Mas pode colocar a sua apresentação também, que daí se as pessoas forem fazer alguma pergunta, ele consegue visualizar também na apresentação. O pessoal Tá. quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Exatamente. Isso. Enquanto, se alguma pessoa for perguntar, quando você fala essas funções que você trabalha, é somente de R em R, funções reais mesmo. Sim, sim. Teria Exatamente. É alguma porque para estender para RN, por exemplo, que daí você toma essas funções, pelo menos HI de R em R, né? Essas Exatamente. funções. Aqui o que acontece é que a função U, para que isto fique bem definido, aí a função U, como ela está definida de ômega em R, então a função H, em realidade, é uma composição de função aqui, A função entendeu? U está Está chegando em R, indo, então as exatamente, Hzinhas precisam exatamente, ser definidas em R. Entendi, exatamente. Então ela precisa estar definida no, de R em R. entendi. Então eu acho que ninguém vai querer fazer uma pergunta, não. Então eu vou passar para o Christian agora que ele vai realizar o sorteio. Tá tudo ok, Tá. Christian? Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo bem? Alô? Alô? Acho que tá, sim. Sim? Sim, sim, Está me ouvindo Sim, bem? sim. Já. sim, sim, sim. Vou compartilhar minha tela aqui. É, aí. Tá tudo bem? Sim, tá compartilhando. Tá bom. Então, vou pegar os códigos das pessoas que assinaram na lista. É, eu vou colocar neste site de sorteio Eu não e assinei a vou, lista. vou escolher três. Ah, pode. Não, mas Hum? pode ir, tranquilo, fique Que foi? tranquilo. Não, Ah, pode não, não. continuar, Cris. Sim? Tá bom. Então, eh, aqui, sortear. Esses são os ganadores do livro. Então, a gente. Lembrando que as regras estão disponibilizadas no site do encontro e a gente está em contato com eles, tá bom? A gente se coloca em contato com vocês depois. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação, Jesus, e obrigada a todos que ficaram até aqui, participaram de tudo. Até mais. Não esqueça de participar do restante. Tchau, tchau.